Boris, a gente fala muito aqui, não é? Opa, ficou Molica? Então vai Molica. Vai Molica. Vai a Molica mesmo, sem nenhum sentido pejorativo aqui. O que vier é lucro pra gente, porque nós temos mata no peito. dois dos principais comentaristas do jornalismo brasileiro à nossa disposição. Molica, lá em 2018, a gente já falava sobre uma eventual rejeição das mulheres ao candidato Jair Bolsonaro, né? Tanto é assim que em São Paulo e em outras cidades do país, mas em São Paulo foi organizada uma grande passeata ali no Largo da Batata, em Pinheiros, chamada Ele Não. E depois, algumas pessoas entenderam que aquilo foi um tiro no pé, porque na medida em que artistas, algumas jornalistas se posicionaram contra Bolsonaro, ele angariou a simpatia da mulher comum, que está preocupada com o seu dia a dia, que não tem a TV ou o rádio para falar, que não chama a atenção do público em geral. Como é que você avalia esse episódio de ontem? A gente está de novo repetindo 2018, falando o Bolsonaro é rejeitado pelas mulheres, ele precisa avançar entre as mulheres. Ele se mete num entrevero, num debate com a jornalista Vera Magalhães, com a Simone Tebet. Isso é necessariamente ruim do ponto de vista eleitoral? E, observe, eu estou me referindo aqui estritamente ao aspecto eleitoral da coisa. Porque em 2018, claro, o Bolsonaro já tinha uma longa carreira política, né, quase 30 anos de mandato, tinha aquela história que ele dizendo para aquela deputada do PT que ele não estupraria porque ela não merecia, mas era muito grave, mas ficou isso que você falou, né? Inclusive aquela manifestação do Ele Não ficou muito caracterizado, a imagem que se vendeu, que a campanha bolsonarista conseguiu emplacar, de que era uma manifestação de mulheres de esquerda, de mulheres, e aí dando uma ideia de um tom pejorativo à palavra feminista, divulgar imagens que nem tinham sido feitas na manifestação, dando a ideia ali de cenas atentatórias, chamada moral aos bons costumes, enfim. Agora sim, o Bolsonaro agora é presidente da República. Há quase 4 anos presidente da República, 3 anos e meio. Então as atitudes agora são cobradas do presidente. E foi curioso, porque quando houve a entrevista no Jornal Nacional, havia muita preocupação da assessoria do Bolsonaro em relação a alguma eventual, ele perder a paciência, ele ser agressivo com a Renata Vasconcelos, né, apresentadora do JN, que aí iria se reforçar a ideia de que ele trata mal as mulheres. Só que não, ali ele se segurou. Com a Renata Vasconcelos ele se segurou. Ontem não. Ele estava mantendo ali um controle, né? Ele estava indo até bem, ele estava indo bem no debate. Né? Deu uma imprensada no Lula no primeiro bloco, quando o Lula não quis avançar na questão da corrupção. Mas quando veio a pergunta da Vera, aí veio o Bolsonaro de sempre, é a hora que aflorou o Bolsonaro, que vai além do media training, né? Aquele candidato que é treinado, não fala isso, não fala isso, não fala isso, numa hora se revela, aquela história do escorpião e do sapo. Ali na hora ele se revelou, quando ele criticou a repórter, disse que ela era uma vergonha para o jornalismo, disse que ela sonhava com ele, ia dormir pensando nele, isso é muito feio. Né, foi muito cruel, e aí a importância de você ter mulheres entre os candidatos, que elas ressaltaram muito esse ponto. Então, e aí ficou complicado, ficou bem complicado, e ele passou, da mesma forma que o Lula passou o resto do debate tentando retomar o tema de corrupção, colar a etiqueta de corrupção na testa do governo Bolsonaro, o Bolsonaro passou o resto do debate tentando amenizar as declarações dele sobre mulheres. Como dizem ali em redes sociais, ele sentiu, houve isso. Então, isso foi complicado. Eu estou vendo agora aqui no Globo, por acaso, da própria Vera Magalhães, da nossa colega, ela dizendo que a campanha do Bolsonaro está até reavaliando a ida dele a futuros debates, a futuras entrevistas. Parece que hoje ele nem foi a uma sabatina que estava marcada. Ali foi um ponto muito delicado para ele. É com vocês.